Esse vídeo não está sendo feito só porque o Under Night in Birth 2 está em promoção na Steam. Ele está sendo feito porque eu quero ajudar quem está aprendendo Akatsuki pra quem tem interesse em jogar com ele em algum momento. É segredo. Inclusive, relaxa galera, vídeo de análise de Uni 2 está chegando em breve. Qualquer dúvida sobre o jogo podem me procurar no Twitter ou até mesmo podem ir na comunidade do game. É isso, espero que gostem do vídeo. O Akatsuki é um personagem que não é original do Uni. Ele é o protagonista do jogo Akatsuki Blitzkampf, um doujin game que ficou popular em arcades do Japão e que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre. Por ele ser o protagonista, ele é tradicionalmente um personagem shoto, e mesmo com o kit dele sendo bem básico ao redor de Fireball, Status e DP, todos ainda são muito fortes e característicos do seu arquétipo. O Akatsuki do Uni foi projetado na ideia do N-Ice, uma sequência do jogo original. Por ser um jogo com traço mais anime, com mecânicas como double jump e especiais mais excêntricos em cor, facilitou bastante a vida da Frank Brad a introduzir o personagem no jogo deles visualmente. Como é um guia básico, eu decidi separar alguns combos fáceis e com bom dano para o pessoal, seja avançado, intermediário ou até iniciante, praticar e usar em partidas. Espero que aproveitem bem deles.
Essa parte extra do vídeo aqui eu deixei pra fazer improvisada, porque, querendo ou não, é uma partezinha um pouco mais específica, que eu não posso deixar, só vou deixar um vídeo vazio rodando. E o que eu queria falar são três coisas: a movimentação do Akatsuki, a pressão e o Okizeme. A movimentação dele, como eu disse anteriormente, ele tem double jump, o jogo também tem a mecânica de 6D, que é o Assault, e o walk speed dele, só que acho que a coisa que mais vai brilhar nele é isso aqui. É o dash dele. O Akatsuki é um personagem de step dash, então muito da movimentação dele pode se limitar um pouco, ou pode se parecer limitar conforme outros personagens têm full dash. Mas eu sinto que muitas vezes o step dash dele é uma benção também. Pode ser um mal e pode ser uma benção dependendo da situação. Mas o dash dele é muito bom. Ele tem um dash muito bom, ele é rápido. E ele também é bem intimidador, porque dash, botão, ele pode cancelar os botões dele em dash. Pode cancelar o dash dele em backdash e assim. O backdash dele é muito bom, porque ele tem bastante invul. E quando ele dá o backdash, ele tá sempre numa range bem boa pra, pra usar os botões dele. Outra coisa muito boa também é o dash block dele. O que é o dash block? Dash block é a mecânica do Uni que você pode dar dash e defender ao mesmo tempo. Ah, mas isso é quebrado? Não, não é quebrado, porque nem é todo boneco que vai ter um dash muito bom. E também, isso daí pode, se o cara bater um overhead ali, você pode levar e tal. Ó, vou dar um exemplo pra vocês do que é o dash block. Aqui. Vou botar a Alt1 pra fazer uns tirinhos legais, ó. Tá. Viram que eu tô dando um dash e defendendo? Isso daqui é a ferramenta essencial da Akatsuki para navegar no neutro, para navegar em muita situação. Ele vai querer fazer isso. Você, como a situação do dash block é muito boa para Akatsuki, porque o dash dele é rápido. O buffering do jogo ajuda muito a você fazer isso, porque você pode só fazer o dash. E quando você fizer o dash, você vai ter muito tempo para você conseguir defender. Então, não é um input muito difícil, é um input bem de boa também. É tudo questão de prática. E essa é a parte da movimentação do boneco que mais vai importar quando vocês forem jogar. Agora, outra coisa do Akatsuki é a pressão e os botões dele. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu botar o boneco para defender. O Aka, ele tem isso aqui. Ele tem o 5A dele, tem o 5A, 5B, 2B, 5C, 2C e as Fireballs e Tatsus, ok. Ele também tem botões close. Como assim botões close? Quando você está muito perto do inimigo, se você der apertar, vamos dizer, ele tem dois botões close, que é o 5B e ele tem o close 5C. O close B é 0. Tá 0. E o close 5C, que é o botão engraçado, ele tá mais 1. Você pode ir variando isso daqui, ó, da forma que você quiser. O Aka, ele é um personagem que ele dá muito pushback. Então, além disso, ele também tem muita janela para cancelar botão, né?
Com isso daí ele vai conseguir, ó, fazer muita variação boa e resetar. A Fireball dele, Fireball A, ele vai estar plus, dependendo da distância. Então se você fizer isso aqui, você tá negativo. Agora, se você faz isso aqui, você tá tipo mais 8, mais 6. Você tá bem positivo e também é frame trap. Então se o cara machar, não vai ser muito bom pra ele. E outra coisa do Aka também que vale citar na ofensiva é o 5A. Então você sempre vai conseguir fazer um approach, tá ligado? Ó, pera aí. Sempre vai estar conseguindo ali pegar uns approach ali, ó. Pra fazer a pressão. Então é um boneco que ele sempre quer estar jogando bem perto do cara, pelas vantagens dos botões perto dele, tá ligado? Outra coisa dele é o throw. O throw dele, ele tem, ó, muito bom pra pressão isso daqui. Ele é um boneco que ele vai jogar de uma forma bem básica, mas o básico dele é muito, muito, muito forte. É um boneco muito apreensivo, é um boneco que você consegue variar bem. E tem alguns dos melhores botões, assim, pra você usar em questão de frame advantage. O throw dele é só surreal, ó. É um boneco muito rápido e dá pra aproveitar bastante disso. Agora, a última coisa que dá pra, eu acho, falar é o Oki. O que é o Oki? O Okizeme é basicamente como você vai terminar seus combos. O Aka... O pior Oki dele é provavelmente esse aqui. E esse aqui. Vocês não querem fazer isso. Vocês querem fazer, geralmente, o Bitatsu. Bitatsu no chão. Assim, ó. Pera, ó. Vocês querem fazer isso. E outra coisa também é... Vocês querem fazer... Air Throw, vocês sempre querem terminar em Air Throw, por quê? O Air Throw, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou fazer um combinho, ó. Pera aí. Fazer o combinho. Pera aí. Tá vendo que eu dei o Throw agora pra esquerda? Eu posso também fazer isso aqui, ó. O Air Throw do Aka, ele consegue escolher pra que lado ele quer arremessar o cara. Então, às vezes, você tá, tipo, aqui, e aí o corner tá, tipo, na tua direita, tá ligado? Em vez de estar pra esquerda. Você vai fazer isso aqui e vai deixar o cara praticamente no corner. Então, assim, o Aka, quando ele pega um confirme em que ele pode terminar com Air Throw, você vai querer terminar com Air Throw pra pegar, provavelmente, o segundo melhor Oki dele. O Oki dele de Air Throw é muito bom, justamente porque você vai estar crudado com o cara. Você vai escolher para onde ele vai cair e você vai manter ali a sua pressão. O único ponto, vamos dizer, entre aspas, negativo é o fato de que as rotas que terminam com Air Throw geralmente não dão muito dano. Com exceção dessa aqui, que é... Espera. Que você termina com Jump 236C, que é a Fireball X dele, e aí você faz um Air Throw. Isso sim é a melhor forma de você terminar o combo com bastante dano, assim, dando um Air Throw. Mas isso daí geralmente vai funcionar só no corner, é muito difícil você tentar fazer isso daí mid-screen. E acho que a última coisa de Oki que dá pra ressaltar é o AB, é a mecânica do Uni 2, em que se você aperta qualquer normal e aperta A mais B, você tem esse golpe aqui, que é muito bom e que você também pode cancelar ele no especial. Esse especial do Aka IW, que é o Infinity Warp, é literalmente o melhor Okizeme do Akatsuki. Você sempre vai querer terminar seus combos, caso... Eu sempre recomendo, tipo, você sabe que você vai ali derrotar o cara, você usar o IW, tá ligado? Porque muitas vezes você vai preferir usar o IW do que o IWX, porque o IWX ele tem um problema que quando você usa ele, vocês vão entender o que eu tô falando. Você reseta o neutro, independente da situação que você tiver. Então, tipo,
Entre ter a vantagem do corner e ter que resetar o neutro, é muito melhor você só manter o cara no corner e dar dano e ter o melhor Kizemi ainda assim. Então, preferencialmente no Kizemi você quer fazer isso. Agora, para encerrar, caso queira acompanhar as novidades de combos e coisas do Akatsuki no Uni 2, vocês podem usar essa hashtag no Twitter e, claro, ficar por dentro de alguns players notáveis de suas respectivas regiões. Aqui no Brasil, fora eu, tem a Ziggs, que inclusive fez um vídeo guia de Akatsuki do Akatsuki Blitzcamp, então assistam, joga a ABK e, cara, acompanhem os combos dela porque ela faz uns combos muito foda. Tem também a comunidade da Under Night in Buff Brasil e a comunidade internacional no Discord, caso queiram tirar dúvidas e procurar partidas. Esse foi o vídeo, é a minha primeira vez experimentando fazer um guia de personagem o qual eu jogo há mais de 6 anos e que eu sinceramente acho que gostei e com certeza quero ver mais gente se interessando em jogar com ele também. Até o próximo vídeo e vai tomando!